Já deu certo. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Camila, né? Algumas pessoas já me conhecem, outras ainda não. Eu sou nutricionista e eu sempre... eu estava um pouquinho afastada da casa, mas eu estou retornando e sempre trago alguma coisa relacionada com a saúde, sobre dicas de alimentação e tudo mais, né? Então hoje eu peguei um assunto que a gente consegue, assim, é bem atual, né? Uma coisa bastante que todo mundo usa. Quem aqui faz uso de whey protein? Da proteína, daquele pó que normalmente ninguém faz. Então, não, porque assim, hoje em dia, muitas pessoas fazem uso do whey protein, né? E aí, acabou saindo uma dúvida sobre se ele é um ultraprocessado ou não, né? Então, a gente sempre traz essas questões relativas à comida de verdade e aquilo que é ultraprocessado. Ah, mas vai falar de novo do ultraprocessado? A gente está sempre batendo na mesma tecla, que é para as pessoas se conscientizarem, né, dessa questão de que quanto mais natural é o alimento, melhor para a nossa saúde. E aí, o whey protein, ele vem junto com os modismos, né, que normalmente a mídia é quem traz pra gente. Então, tem épocas que o pessoal começou a falar que gordura era ruim para nossa alimentação, aí começaram a surgir os alimentos light. Depois falaram do açúcar, aí vieram os diets, né? Aí depois fala que carboidrato não pode, aí veio as dietas low carb. Aí depois o glúten. E aí com essas modas, né? E aí já deixando assim explicado que existem quantidade certa de cada alimento pra gente ingerir. Então não é porque você não pode comer açúcar, salvo se você tem algum problema de saúde. Você não pode comer glúten, salvo se você tem algum problema de saúde. Tem pessoas que são intolerantes e têm alergia ao glúten, e aí a pessoa desenvolve uma doença, né? Então, salvo esses problemas, a mídia solta muita modinha. E uma dessas modas é a questão do whey. E aí, eu quis trazer o assunto do whey porque ele é um suplemento alimentar. Então, não é que ele não é bom pra gente. Ele é bom pra gente, desde que a gente não faça desde que a gente não tenha a ingestão certinha da proteína. Então, normalmente, o que as pessoas fazem? Elas pegam whey, faz bolo, faz shake. Aí o whey tem gosto de baunilha, tem gosto de chocolate, tem gosto de cookie. É uma delícia, né? Só que a gente tá tomando junto com esse suplemento todos esses ingredientes que transformam ele como se fosse um achocolatado, né? E aí o problema tá exatamente nisso, nessas versões que a gente vê por aí, que tem gostinho e tudo mais, porque o whey mesmo puro, que a gente chama ele de isolado e concentrado, né? Que cada um tem até uma função diferente. Ele na sua forma pura, ele é super bem-vindo para alimentação, desde que a pessoa não faça ingestão certa de proteína. Então, assim, normalmente as pessoas de mais idade, elas têm dificuldade, por exemplo, de comer carne, né? Vai ficando com um apetite diferente, aí não consegue comer a quantidade de carne que precisa. E aí a pessoa vai perdendo massa muscular. A gente vê algumas pessoas idosas que elas são mirradinhas, né, pequenininhas, vão perdendo.
E aí, nesse caso, o whey é importante. Por quê? Porque ele é fácil para a pessoa tomar, porque é um líquido, né? Normalmente o idoso aceita o líquido melhor. Às vezes o idoso tem o problema de mastigar, né? Tem alguns idosos que não têm os dentinhos, então acaba ficando mais difícil, né? Para mastigar, e aí o whey ele entra como um suporte. Mas não é, né, obrigatório isso. A gente fala que a melhor combinação que existe para a saúde, que está acessível na nossa mesa, na nossa dieta, é o arroz com feijão. Até também teve a modinha de que o arroz com feijão engordava, né? E as pessoas pararam de comer arroz e feijão. Mas não existe combinação proteica melhor do que você comer um prato de arroz e feijão. Então a gente sempre tem que tomar bastante cuidado quando a gente está vendo um assunto, né, na internet principalmente, ou nesses grupos de WhatsApp, né, que as pessoas lançam esses assuntos. A gente tem que estar sempre bastante atento a isso, porque muitas vezes esse tipo de modinha e de conduta que as pessoas têm acabam prejudicando, né? Por exemplo, o que as pessoas colocaram no lugar do açúcar? Adoçante. E o adoçante, ele é tão prejudicial para a saúde quanto o próprio açúcar. Salvo nessas questões, por exemplo, a pessoa tem um diabetes, que ela não pode consumir açúcar, né, de nenhum jeito. A gente não aconselha as pessoas a tomarem adoçante de nenhum tipo. Nem a sucralose, nem o xilitol. Aí, porque assim, as pessoas falam, o xilitol, ele é um adoçante natural. Mas tem estudos que dizem que o próprio xilitol dá desbiose, que é essa questão do intestino da gente ficar mexido, desregulado lá com as bactérias. Então, eu tive uma aula ontem, né, sobre sábado e ontem, e eles estavam falando sobre como é importante a gente conhecer os alimentos que o nosso país produz, né? E também conhecer todo o processo de plantio, de cultivo. A gente não faz ideia de quantos litros de água é gasto, por exemplo, para manter uma plantação de maçã. A gente pega uma maçã na mão, né? Quando a gente vai, por exemplo, na feira, e aí a gente vai comer essa maçã, a gente não faz ideia de todo o processo que aconteceu para essa maçã chegar na nossa mão. Por isso que o alimento, ele tem que ser muito abençoado, porque existe uma terra que é germinada e que dá esse fruto pra gente. Existem pessoas que estão envolvidas, famílias inteiras que trabalham arduamente para que aquele alimento chegue na nossa mesa, né? E o nosso país, e eu vou trazer esses alimentos para cá, para divulgar para vocês, porque são alimentos que a gente não conhece. Eu, por exemplo, muitos não conhecia, como babaçu, jenipapo, sabe? Que são alimentos que não estão, a gente não está familiarizado, mas que tem um poder de cura muito grande. O próprio Ora Pronobis, que já é um pouco mais falado, né, que as pessoas conhecem mais, que é erva, o peixinho, que também é uma outra folha peludinha lá, que dá para fazer preparação e traz muita saúde pra gente. Então, conforme eu conseguir estudar, né, direitinho sobre esses alimentos, eu vou trazendo pra gente. Então, sempre a gente priorizar esses alimentos in natura, né? É a bandeira do nutricionista, trazer essa cultura do arroz e feijão mesmo, né? Para que a gente consiga se alimentar bem, né? Por exemplo, a própria fruta. A fruta, a gente sabe que se não for orgânico, ela é
lavada de agrotóxico e isso traz também muitos malefícios para a nossa saúde. Mas a gente não tem, às vezes, condição de comprar um alimento orgânico por causa do preço. E aí a gente procurar saber quais são as frutas daquela época que a gente está consumindo, porque o solo é mais favorável para o cultivo daquele alimento, então vai precisar de menos agrotóxico para ele. Pode ver, tem morango o ano inteiro, né? Antigamente, quando eu era pequena, morango era só no inverno, em julho, né, que dava. Hoje em dia a gente vê morango, e agora tem o morango do amor, né? Então, meu Deus do céu. Eles vão produzir morango o tempo todo, o ano inteiro, né? Eu acho que hoje em dia, eu acho que é assim mesmo. Eu, pelo menos, eu vou na feira toda terça-feira e eu vejo morango toda terça-feira. Às vezes o feirante fala assim, ó, leva essa fruta que não vai ter semana que vem. Aí semana que vem tem. Tá acabando, né? E então a gente procurar saber, por exemplo, de repente eu posso até ver com você, da gente fixar em algum lugar quais são as frutas da época, fruta e verdura, para que vocês possam consultar. E aí, quando for fazer a compra, comprar aquilo que é mais direcionado para evitar esse consumo excessivo de agrotóxico, porque nosso país é muito desregrado, né, com essas leis de controle e tudo. Então, a gente tenta trazer aquilo que é melhor, né? Então, acho que eu vou fazer uma listinha. Então, por exemplo, no mês de agosto, quais são as frutas, legumes e verduras que estão na época. E aí, quando vocês vierem, vocês consultam, que aí quando vai na feira ou no mercado, né, já compra aquilo. Então é isso, gente, que eu trouxe hoje. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém queria falar alguma coisa. Tem? O whey, ele faz mal? Ele, assim, tem idade para tomar? Você falou, né, que as pessoas às vezes têm... Não, ele não faz... Mas você tem que fazer um exercício, você pode tomar sem, por exemplo... Então, é aquilo que eu falei, o whey, ele vai entrar no lugar de uma proteína. Então, se você tiver deficiência de proteína, e isso quem vai poder te falar é o nutricionista, ou o médico, né? Mas normalmente é o nutricionista, porque como que você vai fazer essa avaliação? Pela tua avaliação corporal, a gente vai saber como que tá a sua questão muscular. E aí, através disso, porque também não é o seguinte, se você come carne, proteínas, né, fontes de proteína, porque carne não é proteína, carne é uma fonte de proteína. Se você come carne, se você come ovo, você toma leite, come feijão, as sementes, você muito provavelmente não tem problema de ter falta de proteína. E aí, por exemplo, quando uma pessoa ela começa a ter uma certa idade, vai sobrecarregando o aparelho renal, né? Com aquele tanto de proteína que tá mandando lá pro corpo. Então não tem problema. Por exemplo, eu tô lá em São Paulo e não consigo parar para comer alguma coisa. Aí tem gente que leva aqueles, né, negocinho. Numa ocasião esporádica não tem problema, mas que isso não se torne um hábito, né? Porque é o que as pessoas têm feito bastante, tomar assim meio que indiscriminadamente, né? Por exemplo, a gente vê o pessoal agora defendendo a dieta carnívora e a gente entende, né? Quem estuda o ciclo dos alimentos entende que isso para o organismo da gente é completamente prejudicial. E tem gente defendendo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Ficar esperto, sabe? Sempre esperto. Quando vier uma modinha, quando começar, né, a surgir aí na mídia uma coisa muito absurda, tomar cuidado, ter os olhos de ver, né, como a gente fala, e o senso crítico também. A gente pode fazer aquela pergunta assim, minha avó comeria isso daí, né? Minha avó comeria um whey, por exemplo?
Se a resposta for não, a gente já sabe se é bom ou não pra gente comer, né? Porque eles tinham bastante sabedoria com relação a isso. E você vê, eram pessoas que trabalhavam arduamente e normalmente tinham bastante saúde, né? Comiam arroz e feijão e tinham bastante saúde, né? Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. É isso. Quer me perguntar mais alguma coisa? Vi as informações ali. Tudo de uma vez. Calma. Eu acho que por mim tá tudo bem. Tá bom. Tá explicado, né? Tá bom. Então é isso, gente. Obrigada, viu? E se alguém tiver alguma dúvida, eu tô à disposição, tá? Vai tirar? Vai passar pro palestrante agora, né? Daqui a pouquinho. Ainda não. Agora a gente vem na segunda fase, né? Etapa, né? Tem a segunda, a terceira, a quarta. Bom, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa, Recomeço. Esta segunda, né, especial, a gente tem um tratamento médico. Hoje, em especial, tem as transfusões, né, que complementa o tratamento médico de cada um de nós, espiritual. Então, que a gente possa aproveitar, né, de uma forma bem plena. E não só o tratamento lá, como também o tratamento aqui, ó, na parte das palestras, né? Pois a gente acha que só o da casa espírita, o tratamento, ele só acontece lá dentro. Não, de uma forma alguma. Nós temos informação que 80% da palestra nos faz bem. É importante, porque trabalha com a nossa questão moral, a reforma íntima. E não adianta nada a gente querer ficar se tratando fisicamente e espiritualmente se a nossa reforma íntima não está ali acompanhando de acordo. Então, a palestra é importantíssima. Esse momento é importante para todos nós, né? Mas vamos lá. Temos alguns recadinhos para passar. A gente pede sempre, por gentileza, desligar os celulares, né? Ou colocar no modo avião. Nós vamos ter uma palestra no dia 16 de agosto, sábado, com a Vanice, que vai falar sobre os benefícios da acupuntura. E é um sábado especial que a gente tem uma vez por mês, onde a gente traz profissionais com uma especialidade para comentar, a nos ajudar, esclarecer dúvidas que a gente possa ter com parte médica, com parte dentária, com a parte, enfim, em todos os sentidos. Então, quem puder, né, vir e dar uma força para a gente, né, manter essa tarefa de sábado, a gente ficaria muito contente, ficará contente com a presença de vocês. É das 14 às 16 horas, da 14 às 16. E aí depois a gente tem o passe de limpeza também, para aqueles que também não puderam vir durante a semana, tem esse tratamento inclusive, tá bom? A gente tem hoje nós ajudamos aí mais ou menos umas 30 pessoas, famílias que estão aí de uma forma bem precária, então nós montamos as cestas básicas e a gente recebe, né, as doações de alimentos não perecíveis que possam nos ajudar e complementar essas cestas. Nós temos o bazar, que fica ali à direita, que tanto recebe como vende, né? Para vender precisa receber produtos, né? A gente pede por gentileza que venham de uma forma limpa, né? Se tiver algum detalhe para costurar, que venha, porque a gente não tem essa tarefa aqui dentro. Então, do jeito que a gente recebe, a gente coloca para vender lá. E a gente sempre faz um preço bem acessível para que todos possam. E a gente tem tido bastante sucesso, né, no nosso bazar, né, Chulano? Então, obrigado a vocês que estão nos ajudando a manter a nossa casa.
E a biblioteca, quem quiser também obter algum livro espírita, é lá no andar de cima, né? É só subir, ver um tema que gosta, a gente empresta, leva para casa, depois devolve depois da leitura, que é importante, né? A gente complementar os estudos espíritas, né? Tem as aulas que começam, as aulas recomeçam agora, a partir de terça-feira, para aqueles que já iniciaram, mas ano que vem teremos turmas novas, inclusive, para aqueles que estiverem interessados. Nós temos uma tarefa também muito gostosa aqui, que é a doação de lãs, né? A gente faz os quadradinhos do amor, ou traz já a manta já pronta, né? O cobertor, fica a critério de cada um, mas a gente recebe as doações de lã, né? Que a gente monta os quadradinhos, depois monta os cobertores e tudo mais. Pois não, senhora? Com licença, só para verificar quem é que deixou essa fichinha lá em cima do balcão. Número 23. Quem está sem a ficha branca, por favor? Algum de vocês entrou e deixou a ficha lá em cima do balcão. Todo mundo está com a ficha branca? Todos têm a ficha branca aí? Tá bom, obrigada. Então tá, obrigado. A gente sempre comenta do Evangelho no Lar, é uma fase, uma atitude que a gente, né, toma para a proteção do nosso lar, e é importantíssimo que a gente mantenha, né, um critério de sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Uma ou mais pessoas, que é aquilo que a gente faz, a higienização do nosso lar, tá certo? E por último, eu deixei, vocês já estão observando, né, que a gente já começou a receber aí as prendas, e a gente vai fazer isso no dia 4/10, é o Chá Bingo, que é um dia muito especial. A gente fez o ano passado, pediram para repetir, nós vamos repetir, e é uma das tarefas, inclusive, que a gente tem na casa, para contribuir aí, para nós nos mantermos de pé, financeiramente. Então, já os convites já estão à venda na secretaria, a gente já montou 10 convites, né? Cada convite custa R$13,50, comprando 10, né, sai R$35. E se a pessoa quiser comprar um só, ou vem aqui quiser, vai ser R$4 a cartela, tá bom? Então a gente fez uma diferença. Então o convite, né, já é o convite e já é as cartelinhas, tá bom? Nos prestigiem também, que a gente agradece. É isso, gente. Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, buscando uma forma bem fácil, bem cômoda de nos ajustarmos às cadeiras, para que possamos fazer esse colóquio com Jesus, nosso Mestre, agradecendo a Ele por mais esta oportunidade de aqui estarmos envolvidos, de estarmos presentes. E é um momento especial de cada um de nós, onde, através dos nossos pensamentos, da nossa fé, nós colocamos para os benfeitores desta casa as nossas necessidades, aquelas que são realmente importantes para cada um de nós, onde com muito carinho essas súplicas serão levadas até o Pai. São súplicas, são necessidades, às vezes, de proteção, de uma doença, de um bom emprego, de um bom estudo, enfim, um relacionamento, fortalecimento, aquilo que realmente seja importante para cada um de nós. E essa corrente, ela é uma corrente forte, importante, que abrange através dos nossos pensamentos e das nossas vontades qualquer canto do planeta. Então, vibrar pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, por aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, nos andarilhos, enfim, todos aqueles que nós
pensamento possa alcançar. E fazer, como sempre a gente costuma aqui, uma vibração especial para o nosso planeta, para que haja paz, entendimento, compreensão entre governantes, entre o povo, que não haja mais mortes, né, desnecessárias. E assim, Pai, com muito carinho, nós nos colocamos a Teus pés nesse instante para dizer-te: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Seu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem temos ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Então, com muito carinho, vamos receber o nosso palestrante desta noite, que irá nos trazer, né, a mensagem que Jesus nos trouxe através do Evangelho. Tá bom? Uma boa palestra para o senhor e para todos nós. E se o senhor puder nos ajudar a fazer o encerramento, sim, a gente também por que não? Eu vou emprestar o nosso microfone. E o senhor não leva embora, por favor. Não, é assim. Deixa eu colocar aqui na Isso aí é diferente. Pronto. Falou. Muito obrigado. Uma boa palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, muita paz. Sem paz não tem boa noite em lugar nenhum, né? Certo? Legal. Hoje nós vamos falar sobre o ensinamento de Jesus, que é extremamente importante, mas a gente não costuma dar muita bola. Todos são extremamente importantes. Mas esse aqui, ele tem uma particularidade, porque ele fala sobre a nossa forma de viver. Jesus conhece a nossa natureza, viu? Ele sabe como é que a gente pensa. Então ele já avisou sobre o comportamento que a gente costuma ter em relação aos desafios da vida, né? Então ele nos fala, diante de nós existem duas portas. Uma porta que é estreitinha, assim, ó. Já ouviram falar? A porta estreita. E outra que é larga. Então ele fala dessas duas portas. E ele diz que nós deveríamos nos esforçar para passar pela porta estreita. Porque a porta larga é uma porta, é a porta da iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É fazer é aquilo que não serve para nada. Tá bom? Já aconteceu de vocês trabalharem, fazerem e não render nada, não dá para nada? Então, isso é iniquidade. Às vezes a gente começa a fazer determinadas coisas que não tem utilidade. Enxugar sabão, já ouviu falar? Vai enxugar sabão, né? Não serve para nada, né? Então, existem certas coisas que não têm utilidade. Isso é o que conduz à porta larga, é a porta da iniquidade. E já a porta estreita é a porta da salvação. Bom, salvação do quê? Qual é o risco que nós corremos? Qual é a ameaça que nós estamos passando? Nós estamos passando por alguma ameaça? Eu digo que não, ameaça nenhuma. Mas nós estamos cometendo um monte de atos errôneos, né? Nós fazemos muitas coisas erradas. E sempre que a gente faz alguma coisa, seja certa ou errada, isso tem uma consequência. E a consequência vem exatamente para cima de nós. Quando nós fizermos alguma coisa boa, alguma coisa justa, alguma coisa que venha de encontro às necessidades das pessoas, da sociedade, e isso é uma coisa positiva, isso nos eleva. Nós recebemos créditos e nós somos bastante respeitados em função dessas coisas boas que nós fazemos.
Porém, quando nós fazemos coisas que não servem para nada, e o que é pior, coisas que servem para prejudicar os outros, quando nós falamos bobagem, quando nós mentimos, quando nós injuriamos, quando nós falamos coisas que a gente escuta, mas não sabe se é verdade e vai passando para frente, aí nós estamos incorrendo em erros. E esses erros trazem consequências. E consequências bastante desagradáveis, tá certo? Se você prejudicar alguém, pode ter certeza que o prejuízo que foi causado a essa pessoa vai se voltar contra mim. Vou responder por isso de uma forma ou de outra. Então Jesus nos diz que essas duas portas, e ele fala que a porta estreita é a porta da salvação, a porta que nos salva das consequências de coisas que a gente andou fazendo. Vou dizer uma coisa para vocês. Se alguém falar que nunca fez coisa errada, eu vou dizer, me desculpa, mas não está falando a verdade não. Tá certo? Todo mundo faz coisa errada. Por querer ou não? Não. Na maioria das vezes não. Mas às vezes a gente faz por querer mesmo, viu? Verdade. Existem certas pessoas na nossa vida, no nosso dia a dia, que eles vivem atazanando o nosso cotidiano, principalmente em ambiente de trabalho, né? E tem algumas pessoas que fazem questão de te atrapalhar, fazer fofoca, fazer fuxico. Eu trabalhava num lugar aqui em São Bernardo e tinha muita gente que não gostava de mim, não gostava. Tem todo o direito, nós não somos obrigados a gostar de tudo, ainda mais de chefe, né? E tinha gente que não gostava de mim, e tinha outros que gostavam. E sabe quando você não consegue dormir à noite? Eu morava em Ribeirão Pires, trabalhava aqui, e uma noite eu não conseguia dormir. Alguma coisa me dizia, estão armando para você, estão fazendo alguma coisa ruim para você. Se eu fosse você, eu ia direto no gabinete. Em vez de você trabalhar, vai direto no gabinete do diretor, que você vai descobrir coisa. Você perde a noite de sono. E eu segui o instinto, fui. Em vez de ir para o meu serviço, fui direto no gabinete do chefe. E quando cheguei lá, tinha 2 funcionários meus sentados lá. E o meu chefe, o diretor, falou assim, que bom que você veio aqui, cara. Fala para ele o que vocês falaram para mim agora. Conta para ele o que vocês iam falar para mim aqui agora. E os 2 ficaram vermelhos. Poxa, pegou mal para eles, viu? Mas por que acontece isso? Quando você está ocupado em fazer coisas boas, quando você está na sintonia do bem, quando você não tem má intenção com relação a nada, quando você está imbuído no propósito de fazer tudo aquilo que cai na sua mão, sob sua responsabilidade, fazer isso de forma honesta, quando você é justo com as pessoas que trabalham com você, quando você é leal às pessoas, tem uma conexão direta, tem uma linha aberta com a espiritualidade, e eles estão sempre te assistindo. O plano espiritual olha por nós, tá certo? Eles estão não tomando conta e não fazendo o teu trabalho, mas te alertando dos perigos que existem no seu caminho. Todos nós fazemos isso. Se você vê que alguém está fazendo uma coisa que não vai dar certo, você percebe que está fazendo errado, você não vai lá e avisa, você não fala para ele, olha, isso que ele está fazendo não vai dar certo. Se eu fosse você, eu faria assim, assim, assim. Mas sem prepotência, né? Sem querer parecer o bom. Sem querer parecer melhor que a pessoa. É um conselho que a gente dá. É uma dica, uma orientação, uma sugestão. Então, nós fazemos isso. Nós que estamos aqui, nós espíritas, fazemos com mais intensidade. E nós não fazemos isso com intenção de aparecer, né, de ser glorificado. Não, nós fazemos para ajudar a pessoa a não cometer erros.
porque nós não gostamos de erros, nem de cometer, nem de ver os outros fazerem. Então, os espíritos de nível mais elevado, esses que nós chamamos de mentor, de anjo da guarda e mentor, tudo é a mesma coisa, tá certo? São espíritos superiores que gostam de nós. Existe uma família espiritual muito grande nos envolvendo. Muitos espíritos que gostam da gente, que fazem parte do nosso grupo de amigos. E enquanto a gente está aqui na Terra, eles estão do outro lado, estão na espiritualidade, mas estão torcendo para nós. Estão lá, vibrando. Oh, ele acertou. Oh, isso mesmo. De vez em quando vocês fazem alguma coisa muito boa e não tem uma sensação assim de alegria. Não parece que tem gente comemorando com vocês isso aí? Dá essa sensação, não dá? Então, são os nossos amigos da espiritualidade que estão nos dando essa assistência. Isso é muito legal. Só que você, para estar nessa sintonia, tem que fazer por merecer. Se você não gosta de certas coisas, se você tem aversão por determinadas coisas, você não vai procurar essas coisas. Ou vai? Não vai. Mas você vai onde tal que você gosta, né? Se alguém me convidar para ir a uma churrascada, eu vou de boa vontade, né? Agora, se alguém me convidar para participar de um mutirão, de faxina, então, você vai ter que ir, né? Solidariedade. Mas a gente não vai muito feliz da vida, né? Tem coisa que você faz de boa, tem coisa que você faz porque não dá para deixar de fazer. Mas é muito melhor fazer o que você gosta, né? Então, tem aqueles espíritos que estão em nível elevado, que nos assistem, que vibram por nós, estão sempre dando assistência. E tem aqueles que, se puder, dá dica para você errar. Puxa o teu tapete, puxa mesmo. Não tem, espírito não faz. E como faz? Nós fazemos. Eu não vou dizer para vocês que eu nunca fiz. Eu fiz, sim, fiz muito. Fiz fofoca, eu sou humano. Você vive num mundo onde todo mundo faz fofoca, não é verdade, né? Depois a gente vai compensar isso, mas não pode, a gente tem que fazer de tudo para resistir à tentação. Agora tem gente que parece que pede para né? Não é verdade? Mas a gente tem que resistir. Isso Jesus nos ensina a resistir. Então ele fala que tem duas portas, tem a porta estreita e a porta larga. A porta larga é daqueles que entram entra nessa onda de boa, não está nem aí. Olha como essa porta é larga. Olha quanta gente passa por ela. Olha como o caminho que leva até ela é largo. É uma descidona legal, né? Tudo tranquilo, cheio de gente. É um caminho bom de pegar, né? É um caminho fácil. Então, todo mundo passa por ela, todo mundo faz isso. Jesus está falando da moda, né? Seguir a moda, seguir a onda, fazer o que todo mundo faz. Menino, você não pode fazer isso, mas todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo, mas não é certo, né? É errado, mas a gente faz. Então, esse é o caminho da porta larga, que conduz à porta larga. Quantos passam por ela, é verdade. Agora olha a porta estreita. Estreitinha. Você tem que você quase se arranha para passar por ela, tem que se encolher todo, né? E o caminho é pedregoso. E é subida, não é descida não. Caminhos ásperos, caminhos pedregosos, caminhos estreitos e cansativos e trabalhosos. Dá trabalho, dá muito trabalho. Agora, essa porta conduz à salvação da sua alma, conduz ao reino de Deus. Quando ele te diz isso, ele está deixando claro que para você chegar ao reino de Deus não é fácil não. Tá? A gente tem a impressão que eu fui criado na igreja católica, fui criado em colégio de freira, e a gente tinha uma obrigação.
A obrigação era ir sábado, você tinha que ir na igreja e confessar seus pecados para o padre. E no domingo você tinha que assistir à missa e comungar na missa. Entre o sábado, depois da confissão, e a comunhão no domingo, o que tinha de pecado que a gente fazia, né? Mas ninguém dava bola, né? Você quer ver? O padre chegava para ele e falava assim: o que você fez? Não, eu não fiz nada. Você fez isso? Um pouquinho. Isso você fez? Ele ia falando dos pecados que você ia cometendo, né? Falei: Eduardo, 5 Ave Marias e 5 Pai Nosso. Tá bom? Vai lá, reza. Eu ia rezar, né? Na semana seguinte, e aí, como é que foi? Foi igualzinho, não mudou nada. Né? Só que aí a penitência era maior. Então você reza hoje 6 Ave Maria e 6 Pai Nosso. Na outra. Quando ele já estava nos 30 Pai Nosso, eu pensei comigo mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Lá dentro não muda. Eu vi com os pecados, ele me dá uma penitência, eu faço e vou lá. Né? Então, a gente achava, na minha cabeça, era um pirralho, ele pensa que era muita coisa. Eu achava que ir na igreja já são 2 horas. Minha obrigação é assistir a missa no domingo, confessar no sábado e comungar no domingo na missa. Eu fazia isso para mim, você pode fazer o que você quiser. A parte difícil já foi feita, né? Minha obrigação de católico é essa. Então eu fui e fiz, não preciso fazer mais nada, estou salvo, né? Está garantido. Essa é a forma que a gente é ensinado a pensar. É verdade isso? Claro que não. Essa porta larga, viu? Você resolve seus problemas facinho, você vai lá. Eu tenho muitos amigos que são evangélicos. Antigamente a gente chamava eles de crente. Eu tinha um tio que chamava eles de quebra-santo. Olha. Como é que se diz assim? É o modo de você discriminar, né? Essa discriminação. Mas a gente achava a coisa mais natural do mundo. Mas não é. Preconceito, discriminação é pecado. E pecado grave. Por que discriminação é um pecado grave? É fácil pensar nisso, né? O reino de Deus está onde? Jesus falou: onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vocês. Se o reino de Deus está dentro de você, Deus está lá, né? Agora, se eu discrimino você, eu estou discriminando quem? Discriminando você, Deus que está em você. Nós somos deuses. Jesus falou: vocês são deuses. Ele falou bem claro, para quem quiser entender. Vós sois deuses. Eu não gosto de falar vós, eu gosto de falar vocês, que é uma linguagem mais nossa. Todas essas coisas que eu faço, vocês também vão fazer. E melhor, foi ele que disse isso. Tudo que Jesus fazia, nós fazemos também, ou não? Nós fazemos. Jesus curava, nós curamos, ou não curamos? Olha, eu já vi cada coisa, cada cura que foi feita no hospital. Vi gente morto aí já. Entrou lá, faz isso aí, já é, nem volta. Sofreu com o tempo lá, mas voltou. Se recuperou. Não tem essa da gente achar que está tudo acabado. Não. Se ele está com câncer, isso é sentença de morte. Não é. Não é. Tudo tem cura, dependendo do modo que cada um vive, dependendo daquilo que a gente acredita, depende da nossa fé, do modo como nós aceitamos as sentenças, os vereditos, né? Os diagnósticos que nos são passados. Eu tinha um amigo, não vou dizer o nome dele, mas ele é muito conhecido aqui. Trabalhei com ele na década de 70 aqui em São Bernardo. E ele chegou para mim um dia e falou: Eduardo, vou te contar uma coisa. Há muitos anos atrás, um médico chegou para mim. Eu estava com uns problemas, descreveu o sintoma. O médico fez um exame e tal, assim, falou: olha, o senhor está com câncer de próstata. E ele ficou preocupado.
Ah, isso é grave, isso não tem cura. Aí ele ficou chateado e tal. A mulher dele, ele falou com a mulher, olha, vamos ter que acertar nossas coisas aqui, porque qualquer outra, logo eu vou embora. Mas por quê? Eu fiz um exame, o médico deu quem esse médico pensa que é? Ele pensa que é Deus, né? Ele acha que é Deus. Você acredita? Você acha que vai morrer? 6 meses de vida o médico deu para ele. Ele estava me contando. Nós vamos procurar outro médico, segundo opinião, nós vamos procurar tratamento. Tem tantos. Tem muitos tratamentos. Tinha tratamento espiritual, em todo lugar tinha. E tem alguns que são famosos. Lá em Atibaia, ali naquela região de Atibaia, tinha uma casa, era uma casa assim, mas era assim, tipo rancho. E eu fui lá muitas vezes, assim, ó, de gente que ia lá procurar o médium, porque fazia coisa, e fazia mesmo. Faziam cada coisa, depois você não acredita. Tudo isso é o quê? É fé. Não é que o cara faz, não foi ele que me curou, foi a minha fé que me curou. Jesus não falava, a tua fé te salvou? Né? Então, esse meu amigo foi por qualquer lado. Ele falou, agora, não tenho nada. Sabe quanto tempo faz que eu tive o diagnóstico de 6 meses de vida? 20 anos atrás. Então, você vê que tudo está na nossa fé, vamos dizer assim, né? Na nossa aceitação da realidade, no modo como nós encaramos os nossos desafios, os nossos problemas de natureza física, espiritual. Mas os nossos problemas são todos de relacionamento com Deus. O modo como nós vemos Deus. Você não tem medo de Deus? Olha, esse aqui é temente a Deus. Eu falei, então para mim não serve. Se você tem medo de Deus, bicho, coisa boa você não é. Porque vocês têm medo de Deus? Eu não tenho. Deus é o meu melhor amigo. Quem é o nosso melhor amigo? Quem é que mais nos ama? Alguém nos ama mais do que Deus? Tem que ter medo dele por quê? O que ele vai fazer com você? Vai te pendurar por uma perna e deixar ali? Não vai. Vai te amarrar em cima de um formigueiro só para ver os bichinhos te picar? Não vai. Deus nos dá tudo de que nós temos necessidade antes mesmo que a gente peça. Quem é que falou isso? Jesus. Se Deus nos dá tudo que nós temos necessidade antes mesmo que a gente peça, por que eu tenho que ter medo de Deus? Ninguém me ama mais, ninguém é mais amigo meu do que Deus. Nem meu pai. Porque Deus está realmente nos provendo. Bom, se é assim, por que eu tenho que rezar? Eu tenho que rezar para louvar a Deus. Tenho que rezar para pedir para Deus as coisas das quais eu tenho necessidade. E, fundamentalmente, eu tenho que rezar para agradecer a Deus as coisas que Ele me dá. Bom, se Deus te dá tudo que você precisa antes mesmo que você peça, rezar por quê? Bom, eu vou dizer por quê. Para a gente registrar o que a gente quer. Você tem que pedir, tem que manifestar. Vocês já andaram procurando a sua chave? Já procuraram a chave? Cadê minha chave? Você viu minha chave? Você viu onde eu deixei minha chave? Está na sua mão. Ah! Nunca aconteceu? E o óculos? Óculos assim. Cadê meu óculos? Olha aqui. Né? A gente usa, né? Vocês já fizeram isso? Sempre, né? Já procuraram? Mas você procura. E eu descobri que nem estou precisando mais desse troço aqui, porque não sei o que está acontecendo, mas é que a gente começa a respeitar mais a questão. Você não lê no escuro, você está sempre no, né? Você não força a vista. A gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar do que é nosso. Então nós rezamos para pedir as coisas das quais nós temos necessidade, para manifestar o nosso desejo, a nossa vontade, que Deus dá, coloca aí, você não vê. Nós estamos tão, como se diz assim, tão envolvidos em nós mesmos que a gente esquece de Deus. Às vezes vocês já procuraram
Criança pequena, já procuraram? Cadê? Tá no seu lado, mas você está procurando. Os bichinhos se escondem da gente, né? Isso é uma gracinha. Isso é uma gracinha. Então a gente tem que manifestar a nossa vontade de receber aquilo que Deus nos oferece, coloca à nossa disposição. E Deus vai dar o que a gente precisa. Tudo que você precisa. Comer, Ele te dá. Não vai faltar, ninguém morre de fome. Deus coloca no nosso alcance o que se precisa. Mas Ele não vai estar mastigado, não. Não vai dar sopinha batida no liquidificador. Não. Ele vai te dar o pão. Vai te dar farinha para fazer o pão. Vai te dar farinha, o fermento. Né? Você tem que trabalhar para fazer as coisas. Tem que valer a pena. Nós temos que merecer aquilo que nós precisamos. Porque se tudo vem de mão beijada, sem que a gente peça, sem que a gente procure, sem que a gente faça nada por merecer, que mérito nós temos, hein? Diz aí. Você só valoriza aquilo que te dá trabalho, ou não? Verdade. Tem produtos, põe queijo prato, mussarela, tem marca tudo quanto é jeito, né? Como é que você sabe qual é a melhor? Vai do gosto de cada um, né? Eu chego lá e falei, o que você tem, moça? Tem isso. E aí? Qual que é a mais cara? É essa, então essa é que eu quero. Posso estar errado. Mas eu aprendi a associar o valor das coisas com a qualidade das coisas. Coisa que tem qualidade, tem preço. Uma coisa sem marca não é tão boa quanto aquela que tem marca. Aquela que tem marca, existe uma estrutura muito grande trabalhando para fazer com que ela venha merecer a marca que tem. Agora, eu vou atrás daquilo que eu quero. Mas eu não me contento com aquilo que é fácil. Eu não me contento com aquilo que é simples, com aquilo que está aí na minha vida. Não, eu gosto de trabalhar para merecer as coisas. Se não tiver trabalho, se não tiver esforço, não tem graça, gente. Ou tem? Não tem. Nós gostamos de merecer as coisas que a gente conquista. Tudo que é dado de mão beijada, a gente não valoriza. Você vê isso com criança, né? Época de Natal. Dia das Crianças tem uma época de Natal. Essa aqui é aquela, né? O garotinho, que o pai dá tudo que ele quer, a menina, que a mãe, o pai dá tudo que eles querem. Assim, ele nem pediu, mas já ganhou, né? Ele vai ficar contente, logo encosta. Não é verdade? Agora, quando ele pede, quando ele insiste, quando ganha, faz uma festa, dá pulo nessa altura. Fica feliz da vida e não larga. Gasta até. Porque custou seu esforço, custou seu sacrifício. Então, passar pela porta estreita, que é a porta do sacrifício e da dificuldade, já é em si a sua recompensa, ou não? É uma forma simplória de colocar os fatos. Mas a gente já se sente feliz só por ter conseguido atravessar ali. Eu me realizei fazendo isso, eu tenho valor, eu conto. Melhor do que fazer o que todo mundo faz. A porta larga é a porta da bota. Todo mundo faz. Olha, eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas esses 2 meses aqui eu recebi 2 multas por semana. Perto da minha casa tem um colégio chamado COC, C-O-C. E tem uma poste ali, escrito 40. E aquilo te pega. Tem 3 horas da rua, né? E se você passa acima de 40, multa. E se você passar menos, tudo bem, né? Bom, eu passei 42, da outra vez eu passei 46. Outra 40, não sei quanto. Eu peguei mais meia dúzia de multa ali. Porque você vem no embalo e você, quando vê, está em cima. Né? Então, um dia o carteiro bateu em casa. Quando o carteiro bate em casa, boa coisa não é, né?
E ele não bate, te chama para falar que você ganhou tal coisa, assim, não. Olha, chegou um presente para você, não. Ele te chama porque tem coisa para você assinar. E bora, mas... Eu fui, assinei, ele me entregou o violão que eu rasguei. Lembre? Fez aquela cara de espanto, né? Não vai, eu sei o que é. É uma multa. Isso é multa. Só de você olhar o envelope, você sabe que é multa, né? E você não vai recorrer, você pode recorrer. Eu falei, eu posso. Eu posso falar que você não me entregou isso aqui. Para que recorrer? Fala a verdade. A coisa mais fácil que tem é você recorrer. Ninguém ganha, eu posso te garantir. Você pode recorrer que você não ganha. Se ganhar, ó, levanta as mãos para o céu. Mas tem um jeito fácil. Olha, recorrer e tal é a porta larga. A porta estreita qual é? Recebeu a multa? Como é que você vai fazer? Daqui para frente eu vou ficar de olho no velocímetro. E vou tirar o pé, vou afinar o pé, aliviar o pé. Eu vou ficar vigilante. Orar e vigiar. É isso, eu vou vigiar. Vigiar quem? Os outros não. Vou vigiar meu instinto, meu impulso. Porque eu me conheço. Tá certo? Então a gente aprende a crescer em cima do erro. Aprender a crescer em cima do erro é porta estreita. Você sofreu, cara. Você quebrou a cara. Agora tira uma lição em cima disso. Porque você tropeçar, errar, e tropeçar e errar, fazer de novo, isso é porta larga. Você não está nem aí com nada, você não está preocupado com nada, você quer que o mundo se acabe, se exploda. Quando a gente tem que aproveitar para trabalhar os nossos erros, trabalhar a nossa forma de pensar, corrigir a nossa forma de viver. Eu tenho que aprender a me respeitar, e respeitar o meu semelhante, e acima de tudo respeitar Deus que está em nós, só através da porta estreita, verdade? Você pode respeitar Deus em qualquer caminho que você siga, não precisa sofrer para isso não. Se a gente tiver respeito por Deus, se a gente ter Deus no nosso dia a dia, se a gente se conscientizar de que tudo aquilo que nós fazemos, numa última instância, está sendo feito para Deus, que se encontra no objeto que está diante da nossa ação, da nossa atitude. Vou fritar um ovo para quem? Para minha mulher. Vou fritar um ovo para o meu marido? Não, fritar um ovo para Deus que está. É diferente. Então, a porta larga é fazer de qualquer jeito, qualquer um faz. Porta estreita é fazer com capricho, com esforço, prestando atenção, dando o seu melhor naquilo que você vai fazer. E é isso, é assim que funciona. Um ensinamento simples, mas muito profundo. Verdade ou não? Não é importante? Todos nós encontramos essas duas portas. Qualquer coisa que você vai fazer, pensa lá, tem duas portas, tem dois jeitos de resolver isso. Como é que eu vou fazer? Para quem é qualquer coisa serve? Não. Vamos caprichar, porque seja lá quem for, merece o meu respeito. Não é assim que a gente deve fazer? Porta estreita. Deu para pegar o sentido da coisa hoje? Viu? Legal. Então vamos ficando por aqui, né? Que já deu a hora. E eu já estou fazendo hora extra. E não é remunerada, viu? Hora extra em casa espírita não é remunerada. Viu? Tá certo? Pior, a gente até atrapalha o trabalho dos outros. Então eu vou ficar na disciplina. Legal? Meninos e meninas, desculpe minha brincadeira. É uma alegria muito grande voltar a essa casa. Depois de uma involuntária ausência, porque as coisas não acontecem porque a gente quer, acontece porque acontece. Mas a gente tira nossas lições, né? A vida. É isso aí. Então só me resta agradecer a todos pela atenção, pela acolhida que nos é dada aqui e manifestar nossa gratidão através das nossas vibrações. Vamos elevar o pensamento a Deus, procurar Jesus em nossos corações e vibrar com Ele pelo nosso planeta.
por todos os povos e nações, seus dirigentes, pelas pessoas que tomam as decisões que interferem nas nossas vidas, para que as decisões possam vir mais de encontro às necessidades, de uma forma mais honesta. Vamos pedindo pelos trabalhadores do bem em todos os níveis, pelos nossos irmãos que voltaram à pátria espiritual e por aqueles que chegam à Terra, especialmente quem vem com tarefa evangélica pré-determinada, pela expansão do Evangelho como norma de conduta, pela confraternização religiosa, creches, albergues, orfanatos, asilos, hospitais, todos os lugares onde haja um leito de dor, pelas crianças, pelos jovens, pelos velhinhos, pelos deserdados da sorte, pela Mãe Natureza, por esta casa que nos recebe com suas portas abertas, seus mantenedores, seus dirigentes, seus tarefeiros, seus colaboradores. Vamos pedindo pelos nossos lares e todos os lares, especialmente aqueles que se encontram em desarmonia, nossos familiares, amigos e inimigos, encarnados e desencarnados, pelo nosso ambiente de trabalho, pelos locais que nós frequentamos, pelo lugar onde nós moramos, pelo nosso bairro, nossos vizinhos, e finalmente por nós mesmos. Que assim seja, na graça de Deus. E vamos então agradecer a Deus através de Jesus, dizendo a Ele numa prece silenciosa: muito obrigado, Jesus, por ser o meu melhor amigo, o meu melhor companheiro, estar presente em todos os momentos da minha existência, se rejubilando comigo nas horas agradáveis, nos meus acertos, me fortalecendo, me consolando, me reerguendo nas horas difíceis, me dando a sustentação necessária para que eu possa continuar encarando os desafios da vida com amor, confiança, esperança e muita fé em Deus. Despeça-me na sua paz, permita que possamos todos nós estar novamente aqui na próxima semana, neste dia, para a sequência destas reuniões que são extremamente positivas e proveitosas a todos nós. Muito obrigado pela sua atenção, muita paz e até o próximo encontro, que não sei quando será, mas com toda certeza será. Tchau, tchau. Obrigado.